Boa noite a todos, que Jesus nos ampare e esteja no coração de cada um de nós. Nós escolhemos para falar nessa noite, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, que fala do homem de bem. Em 20 parágrafos, tirando o último, que ele vai fazer um resuminho, ele nos dá algumas dicas e nos indica o que deveríamos fazer durante a nossa estada aqui na Terra para sermos homens de bem, para que pudéssemos ter pós a nossa vida física, que nós pudéssemos colher benefícios, porque nós estamos num mundo do qual o que nos rege é a evolução, é o nosso progresso. Então nós vivemos constantemente em busca de aprimoramento, de melhora. E isso tanto na vida profissional, como na nossa vida física, social, como na nossa vida espiritual. Deveríamos ter um grande apreço e um cuidado com a nossa questão espiritual, porque o que nós pensamos é o que nós geramos à nossa volta. O pensamento, ele é muito importante, principalmente nesse mundo que vivemos de provas, nesse mundo de dificuldade que vivemos, nesse mundo material, que o que vale, infelizmente, é a matéria. Nós, muitas vezes, nos achamos esquecidos pelo resto da humanidade. Kardec começa a nos dizer, no primeiro parágrafo, o seguinte: que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua maior pureza. Então, não é tão simples assim ser um verdadeiro homem de bem. Porque imaginamos nós a questão da justiça. Nós queremos justiça e não punição e não castigo para aquele que nos feriu, para aquele que nos traiu, para aquele que muitas vezes nos apunhalou pelas costas. Esquecendo dos ensinos do Cristo, não jogarmos a primeira pedra e também perdoar a todos, nós ficamos um tanto quanto constrangidos. Aí vem a lei de caridade, é nós fazermos por outro o que nós queríamos que fizesse para nós mesmos. E a lei do amor, que é o resumo do Cristo, de todo o seu evangelho, que é amarmos a todos indistintamente. Indistintamente. Tanto os bons, tanto aqueles que estão momentaneamente doentes, estão passando por um processo, que nós ainda não temos os nossos olhos espirituais para analisar todo o contexto que nós vivemos, pois nós vivemos no mundo material. Então tem determinado momento e determinado instante, parece que nós estamos um pouco fora do contexto, mas não estamos. Nós estamos inseridos no mesmo grupo, somos uma família universal e devemos, um para com o outro, uma certa responsabilidade. Se nós não tivermos condições de abraçar o nosso inimigo, como nos pede Jesus, que possamos orar por ele, que nós possamos dirigir uma oração para um irmão que momentaneamente pode ser que esteja doente. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 11, quando fala da lei de justiça, de amor e de caridade, também nos traz aqui 20 questões relacionadas a esse tema do Evangelho. Kardec continua: se ele, o homem de bem, se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, porque respondemos em nossas vidas por duas situações: pelo mal que praticamos, e pelo bem que deixamos de fazer. Muitas vezes nós deixamos de ser útil a alguém. Estamos errando, estamos cometendo aqui um erro. Continua: se desprezou voluntariamente, voltando à questão que nós estamos falando, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, que eu já falei,
se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Deposita fé, e ele vai citar essa palavra fé em vários parágrafos, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. E aí nós lembramos do mandamento maior de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós não conseguimos fazer isso. Eu, particularmente, não consigo. Eu tenho dificuldade, talvez, se Jesus me convidasse a retornar para a pátria espiritual hoje, nesse momento, eu teria dificuldade. Por causa da família, dos filhos, dos netos, por causa dos bens materiais que ainda somos apegados, infelizmente. Então, nós teríamos dificuldade para esse caminhar. Continua Kardec. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Nada acontece sem que Deus permita. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Essa é uma parte do qual eu vim falando desde o início. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É um tanto quanto difícil, né? É muito difícil nós abandonarmos toda a nossa vida material, todas as nossas conquistas e pensarmos apenas na vida espiritual. Eu acredito que nós estamos num processo, nós espírita cristão, nós já temos uma certa vantagem espiritual, não vantagem com o nosso semelhante, mas uma vantagem espiritual, que nós acreditamos na doutrina dos espíritos, nós acreditamos na continuidade da vida, na pluralidade das existências. Nós acreditamos que o que pensamos, como eu já disse, geramos, que o pensamento é algo que vai ao infinito, né? Então nós temos que estar muito preocupados. É por isso que Jesus nos pede: vigiai e orai, para que a gente entre em comunhão com o Evangelho de Jesus e para que a gente consiga sintonizar os bons espíritos. Se passamos mal, se sentimos a presença de espíritos, se imaginamos que temos obsessores, espíritos que caminham conosco, que querem um certo desarranjo na nossa vida, é porque estamos deixando de vigiar e orar. Vigiar principalmente os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ele está elencando aqui, né, alguns pontos que a gente fica se cobrando, nós fica buscando na nossa memória alguma situação que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas o importante é que nós estamos no caminho. O importante é que nós temos a consciência que nós precisamos nos transformar, que nós precisamos mudar, que nós precisamos buscar essa reforma íntima que nesse capítulo 17 também nos pede, para sermos hoje melhor que ontem. Possuindo do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. E aqui lembrando da justiça, né? Que não é punição, não é vingança. A justiça é como Deus, como Jesus enxerga, né? Dando oportunidade a cada um de nós. Porque se nessa encarnação nós nos vemos com dificuldade, com dores, vocês já imaginaram, e eu faço essas recordações constantemente, o que não fazíamos na vida pretérita? O que não fizemos? Se hoje nós estamos aqui calmamente, sentados, civilizados, ouvindo uma palavra de Jesus, acerca do seu evangelho, nem sempre foi assim. Nós, muitas vezes, malbarateamos oportunidades que tivemos, pois já poderíamos estar
muito mais à frente do que estamos. É por isso que essa transformação e essa mudança é urgentíssima. Não é para ontem, é para hoje, é para agora. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. E aqui nós lembramos de Irmã Dulce, Madre Teresa, do Chico, a vida que eles tiveram, e tantos missionários que não passaram pelo nosso planeta, que vieram praticamente já determinados, né? Mas teve que ter o seu esforço, a sua dedicação para que eles dessem continuidade à sua vida. Porque uma hora encarnado não é tão simples o processo. E foi avisado a Alcione, né, num dos livros de Emmanuel, justamente para que ela não viesse para a Terra, né? Porque ela teria dificuldades quando aqui chegasse, porque ela já estava num mundo mais evoluído. E ela veio, teve condições de suportar as suas dores, as suas vicissitudes, né? E conseguiu, né, cumprir com o que ela havia, né, prometido na pátria espiritual. E falando aqui do egoísta, né? Ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. E quando falamos de egoísmo, no livro dos Espíritos, tá? Nós temos 5 questões, da 913 a 917, que fala sobre o egoísmo. E pasmem vocês, fala nessas 5 questões que todos somos egoístas. Todos. Também para mim foi um choque, porque eu não me via egoísta, mas eu sou. Mas eu não me via. A partir do momento que eu fiz essa leitura e esse estudo, eu falei, meu Deus, eu preciso me transformar, eu preciso buscar uma reforma urgentíssima, né, para que eu consiga voltar ao caminho de Jesus. E depois dessas 5 questões, tem uma mensagem de Fenelon, que é lindíssima, que é maravilhosa. Então fica aí, para que vocês, se tiverem tempo, nos seus lares, vocês possam dar uma recapitulada sobre essa questão do egoísmo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança condenação aos que, como ele, não pensam. E aqui eu fiz uma observação. Na próxima encarnação, nós podemos ter esses irmãos dentro do nosso lar. Aquele irmão que talvez tenhamos um pouco de racismo, aquele irmão que talvez fez uma escolha ideológica diferente da nossa, porque a maioria de nós aqui somos um pouco mais velhos e nós tivemos uma educação tanto quanto diferente, e hoje, com a modernidade, com o progresso, com a evolução das pessoas e dos espíritos, as coisas mudaram. Então, algumas pessoas buscam a felicidade, talvez, de uma outra maneira que fomos educados, mas não estão errados, porque têm o direito e a necessidade de ser felizes, têm o direito de amar e pensar que numa vida futura possam estar eles dentro do nosso lar, para que a gente possa se ajustar, para que a gente possa disseminar esse rancor, esse ódio que muitos trazemos dentro de nós. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, que é a ponte para nos levar até Deus, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta e não merece a clemência do Senhor. Lembramos aqui
Eu vou fazer uma simbologia daquele indivíduo que foi pedir ao seu senhor perdão de uma dívida. Vamos imaginar aqui 10 mil reais. E aí o senhor, né, tendo piedade desse seu servo, o perdoou. Falou, vamos esquecer essa dívida. E essa mesma pessoa, saindo da frente do Senhor e caminhando mais adiante, se encontrou com alguém que lhe devia 10 reais. Olha a diferença. E aí, jogou ele no chão e exigiu que ele pagasse a sua dívida. E o colocou na prisão. E os populares, vendo aquela ação que se passava, foi contar ao Senhor o que aconteceu. Porque essa mesma pessoa acabara de ter sido perdoado de um valor muito alto, né? Eu não me lembro do evangelho, que denários, não me lembro os valores. Então, esse senhor que o havia perdoado, colocou na cadeia, pegou os seus bens, seus filhos, a sua esposa e vendeu como escravos para que ele pudesse pagar a sua dívida. E assim vai acontecer conosco. Porque muitas vezes nós exigimos perdão, misericórdia e não somos misericordiosos. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-lo. É a maledicência. Ainda nós pecamos pela língua. Temos ainda, muitos de nós, essa dificuldade de falar às vezes mal de outrem, de citar, fazendo aqui, dando um exemplo, fazendo um paralelo, é como se nós não tivéssemos defeito, e aí nós acusamos o nosso próximo, apontamos o dedo para ele, como se ele fosse o pecador. E muitas vezes nós também temos dificuldades. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços se empregam para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Aqui nós lembramos da questão 919. Qual que é o meio mais prático e eficaz de se melhorar nessa vida? É o conhece a ti mesmo. Mas no item A, ele pede para que nós nos interroguemos a nossa consciência. E se nós, como Santo Agostinho fazia, se nós prejudicamos alguém, se nós fizemos mal a alguém, no dia posterior, ao acordarmos, que nós possamos ir buscar essa pessoa e se desculpar. Eu fico imaginando, e eu tenho alguns parentes próximos, e a gente, infelizmente, né, sempre tem uma briguinha, eu fico me imaginando no outro dia acordando, né, batendo na porta dessa pessoa e pedindo desculpa. Olha, não é tão fácil assim. Mas o Evangelho nos traz, se ele nos traz, nós temos condições de fazer. É o esforço que nós temos que fazer diariamente. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. A expensas de outrem, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo lhe foi dado pode ser lhe tirado. Isso é uma grande realidade, né? Nada do que temos fisicamente é nosso. Nada. Nem o nosso corpo, que nós vamos deixá-lo ao desencarnar. Então, o que nós vamos carregar para a nossa vida futura são as coisas boas que fizemos, as nossas qualidades, as nossas virtudes, a paciência, a humildade, né? Isso é o que nós vamos carregar dentro de nós. É o amor que praticamos, é a caridade,
se formos justos com as pessoas. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas. E que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. E linkando aqui a questão da paixão no Livro dos Espíritos, nós temos 6 questões no capítulo 12, na parte 3ª, que fala da perfeição moral, que é da questão 907 a 912, que nos traz algo mais assim concreto sobre as paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E aqui ele faz um link no item 9 desse mesmo capítulo 17, que fala dos superiores e dos inferiores, para que a gente possa compreender quem é superior e quem é inferior. Aí nós deparamos que somos todos iguais. Fisicamente, talvez, podemos ter algum cargo, podemos ter alguma posição social, mas perante Deus, a balança de Jesus é o que temos dentro de nós. É o que fazemos principalmente quando chegamos no nosso lar, né? Porque falar aqui para vocês, né, me colocar numa condição de bonzinho, é fácil. Mas vocês teriam que conhecer, como a maioria aqui conhece a minha família, perguntar para minha esposa, para meus filhos, para minhas noras, para minha sogra, né, quem eu sou. Né? E assim nós deveríamos fazer esse questionamento na família. O que as pessoas pensam de mim? Né? Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E no último parágrafo, para finalizar esse capítulo, e depois nós vamos falar uma liçãozinha de fé do Vinha de Luz, que eu acho que vai dar tempo, falta ainda 10 minutos, ele dá um resumo dos 19 parágrafos. No 20º ele fala o seguinte, isso na minha tradução do Evangelho, tá? Porque cada Evangelho, né, dependendo do tradutor, muda um pouquinho. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas, aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, se nós achamos que o que nós elencamos aqui é difícil, ele falou que não, tem mais. Mas, como eu já disse no início, o que vai ser pesada na nossa balança é o esforço que cada um está fazendo. Que violência que eu estou fazendo comigo mesmo, como Maria de Magdala o fez, para ser hoje melhor que ontem. É isso que vai pesar na balança. Né? Quando eu chegava no CPP, que é o antigo IPA, no presídio, e quando nós acabávamos a nossa exposição, muitos daqueles que ali estavam chegavam até nós e, olha, Márcio, eu preciso te confessar uma coisa, na última saidinha eu voltei para o crime, eu não consegui. Eu estava me segurando, me controlando, mas tinha uma força maior dentro de mim, mas a partir de hoje eu vou me esforçar ainda mais. Então isso vai ser pesado, vai ter um peso o que esse ser está fazendo, vai ter um peso. Não é porque é bandido, delinquente, cometeu crime, está lá para pagar, não é assim. Porque Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então é para eles que Jesus veio. No livro Vinha de Luz, da série Fonte Viva, que nós temos 5 obras, a lição de número 92, já que nós falamos aqui várias vezes sobre fé, o título dessa lição é O Objetivo da Fé. Só para a gente conciliar com a lição.
E para abrandar um pouquinho, para a gente não ficar muito sério, né, muito temeroso, porque é uma lição tão forte, né, que nos conclama a tanta transformação que a gente até se assusta, né? Mas tenhamos calma. A passagem que Emmanuel vai analisar está em Pedro 1, de 1 a 9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Começa Emmanuel a nos dizer, já com questionamento, qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esse esforço que eu estou fazendo, qual que é a finalidade? O que eu estou buscando? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente, diariamente. Porque se nós viemos aqui nessa noite, se as pessoas que estão nos ouvindo pela internet estão ouvindo sobre Jesus, qual que é a mudança que as nossas palavras vão trazer? O que vai repercutir na nossa alma de bom, que vai ter um estalo no nosso íntimo para que nós possamos mudar a nossa conduta em algo? Cada um aqui sabe do que precisa se mudar. Eu sei das minhas. Esta é a interrogação, né, voltando, vou repetir a frase, esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. E a Joana, através do Divaldo, fala que fé é uma luz que nós colocamos nos nossos pés para clarear o nosso caminho. Muito bonita essa definição, né? Muito bonita. Comumente buscasse o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Pergunta ele. Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. Essa fé no futuro. Fé é algo que nós não vemos, mas temos que ter, né? Essa esperança que tem dentro de cada um de nós. Como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, sem elevação, sem suor da subida. E aqui, como nós aprendemos que para evoluir, nós vamos perder o líquido. Nós temos duas escolhas. Uma delas é o trabalho na caridade, o esforço, é a nossa transpiração. É trabalho do bem. A outra, menos digna e mais difícil e mais penosa, é a dor. E aí, através das lágrimas, nós choramos e perdemos também líquido. Então, nós temos duas escolhas em nossas vidas. Nós temos a escolha do trabalho, da caridade ou da dor. Porque a dor só nos visita quando talvez cansados ou talvez como magoados com alguma situação. Isso está acontecendo no meu lar, quando a gente começa a se desgastar com algumas coisas, adoecemos.
A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientarmos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo. É a asa libertadora a conduzir para cima. Então a fé tem esse papel, tem essa função de nos elevar. Porque quando nós acreditamos em algo, e eu dou o exemplo aqui das mães, quando se vê um filho muito pequeno, ela olha para aquele filho e fala, olha, o meu filho ainda vai ser um doutor, vai ser um engenheiro, né? Porque a mãe tem esse olhar, ela tem essa fé, ela tem essa esperança do futuro. E nós deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos olhar para dentro de cada um de nós, nos interiorizarmos como o pede o conhece a ti mesmo e buscar essa transformação, essa reforma. Não é tão simples assim, não é fácil, é por isso que todas as semanas nos reunimos em casas religiosas, das mais diversas possíveis, e buscamos o conforto, a palavra, buscamos a presença de Jesus, porque ele mesmo disse que aonde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas, lá ele estaria. Então acreditamos que nesse culto de evangelho que estamos fazendo nessa noite, ele aqui está. E o quarteirão, toda essa vizinhança, todas as pessoas que nos ouvem estão recebendo o seu benefício. Mas para isso, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos estar mais atento com as picuinhas que nós deixamos adentrar dentro de nós no nosso dia a dia. E que nós possamos exterminá-las e colocar o amor de Jesus dentro de cada um de nós. Que Jesus nos ampare.